Mas olha, vamos abrir o programa de hoje? Uma pauta de saúde seríssima. A gente vai falar de uma doença autoimune que chamou a nossa atenção. Nós temos, inclusive, ela aqui ao vivo, que é uma convidada sempre especial no Você Bonita, que é figura pública, é apresentadora e que chamou a nossa atenção quando ela foi às redes sociais para contar um diagnóstico, que é o diagnóstico de miastenia gravis. Então a gente convidou o neurologista, doutor Eduardo Stefan. Bem-vindo. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui, ó. Fique à vontade. E ela, a linda e maravilhosa Carla Prata, atriz, apresentadora, figura pública, digital, tudo. Obrigada por me receber aqui. Você é o olho mais lindo que já passou pelo Você Bonita. Olha. Bem-vinda. Não, gente, ela é uma coisa, uma boneca. Quando eu li que as meninas ali resgataram toda a sua história, o seu relato que você vai contar pra gente aqui, eu fiquei assim, surpresa, porque eu sei como é a dinâmica da sua vida, você já esteve aqui, a gente já conversou, filho, né? E um diagnóstico como esse, às vezes, pode abalar e pode diminuir a estrutura ali, mas que ela tá firme e forte e ela vai ajudar muita gente com o relato. Pra gente começar, já já você vai contar a história pra todo mundo. Doutor, bem-vindo. Queria que você explicasse então pra gente o que é a doença dessa questão autoimune, onde é que ela acontece, né, no nosso corpo. Tá. Bom dia a todos. A miastenia é uma doença autoimune que pode surgir em qualquer idade, mas é mais comum após os 20 anos e ela acomete principalmente a junção neuromuscular, é basicamente a conexão entre o nervo e o músculo. Tá. O principal sintoma da doença é fraqueza e fadiga. A fraqueza da miastenia, ela é um pouco peculiar, é um pouco diferente das outras fraquezas de outras doenças neurológicas. Por exemplo, se tiver uma fraqueza por um derrame ou por um traumatismo, alguma coisa assim, é uma fraqueza fixa. Tá. Você olha um paciente que tem essa doença, ele vai ter a fraqueza igualzinha, de manhã, tarde e à noite. Entendi. Na miastenia é o contrário, é diferente. O paciente muda. Então, ele às vezes de manhã está bem, à tarde está pior, à noite pior ainda. Tem dias que está melhor, tem dias que está pior. Ela varia muito. Então, é uma fraqueza que a gente chama de fraqueza flutuante. Tá. Ela tem uma outra característica específica, a fraqueza da miastenia, que ela acomete preferencialmente alguns músculos. Ela pode acometer qualquer músculo, teoricamente, qualquer músculo voluntário nosso, né? Mas ela acomete preferencialmente os músculos dos olhos. Então, a maioria dos pacientes começam a doença com fraqueza na musculatura ocular. Tá. E quase 100% em algum momento tem fraqueza nesses músculos. E quais são os sintomas? Então, o principal é a pálpebra caída, então a dificuldade de abrir o olho, então é a fraqueza do músculo que levanta a pálpebra. Que Esse abre pode o ser um olho. primeiro sinal, assim, é o mais comum É mais comum. Tá, Esse entre os e pacientes. o outro é o estrabismo, que é o desalinhamento dos olhos, por fraqueza dos músculos que movimentam os olhos. Tá. Então, como é que o paciente percebe isso? Geralmente ele se queixa de visão dupla. Porque como os olhos deles não estão alinhados, eles acabam fixando imagens diferentes, formam Entendi. duas imagens no cérebro. E aí é uma visão dupla. Mas sempre com essa característica de variar, não é todo dia necessariamente que ele vai ter, principalmente no começo, que a doença está mais leve, às vezes ela vem às vezes só quando mexe muito o músculo, quando ele faz muita atividade com o músculo acometido. E que ele entra em fadiga. Por exemplo, no final do dia, que ficou o dia inteiro com o olho aberto, Em pé, o dia inteiro de olhando. sábado. A gente vai entender aí as diferenças de paciente para paciente, mas vamos ouvir então sua história, como é que você foi, né, chegou no diagnóstico, que a gente estava comentando. Vocês imaginam, quando o sintoma é assim, o diagnóstico é muito difícil, porque a gente pensa em mil coisas antes de uma doença autoimune, claro que tem aí a sua raridade também, né? Muito difícil mesmo. E o que acontece? Em 2016, eu fui passar o carnaval em Salvador e eu sou uma pessoa que eu amo carnaval, todo mundo sabe disso. Então eu ficava a noite inteira, madrugada no camarote. Saía pro hotel, dormia 4 horas, já queria ir pro trio. Então eu cheguei no Rio de Janeiro muito cansada. Não sabia que tinha miastenia, enfim. Se tinha algum episódio de cansaço, eu não me preocupava, porque realmente eu sou uma pessoa que faço muitas coisas. Eu adoro ir ao mercado e carregar a compra toda na mão, sabe? Eu amo fazer essas coisas. Então, eu cheguei e estava com muita tosse, muita febre e fiquei 2, 3 dias quase sem levantar da cama. Esse foi o primeiro episódio que eu não conseguia
levantar da cama. Você teve febre também? Tive febre, mas estava tossindo muito. E quando eu era pequenininha, eu tive um problema no pulmão, enfim. E aí fiquei muito tempo sem ter, né? Minha mãe me levou no médico. E minha mãe ficou muito preocupada por causa desse problema meu no pulmão, que é bronquiectasia pulmonar. Tá. E aí, chegando lá na emergência, o médico falou assim, e esse pulmão, você está tratando com pneumologista? Aí eu falei, não, há uns 20 anos, porque eu fiquei bem, fiz uma operação espiritual, tinha ficado bem. E aí ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, foi a minha sorte. Eu vou fazer uma tomografia computadorizada do teu pulmão, porque você está tossindo muito. E a minha mãe falou, ninguém consegue escutar porque o problema dela é no lado esquerdo, de base esquerda, e fica bem próximo, na altura do coração. Então ninguém conseguia escutar e eu tinha pneumonia de repetição, uma atrás da outra. Só que eu não acompanhava porque eu fiquei bem. A minha sorte foi essa. Na tomografia, quando eu entrei, eu senti que parou. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Quebrou o negócio e eu aqui. Aí daqui a pouco desce a médica, me puxou, tirou da máquina, falou, olha, eu preciso que você tome contraste. Aí eu falei assim, mas eu não posso porque eu tenho alergia a iodo. Aí ela, não, eu preciso que você tome. E eu vi que ela estava nervosa. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ela, você tá com alguém? Eu falei, tô com a minha mãe. Ela, então peraí que eu vou lá fora. Porque precisava da autorização para o contraste. Sim, porque eu tenho alergia a iodo, então eu podia ter várias complicações, como eu já tive. Enfim, aí eu vi aquele burburinho, eu não estava entendendo nada. Aí eu cheguei na consulta e falei, bom, o que está acontecendo com o meu pulmão, né? Eu falei, pronto, voltei a ter o que eu tinha de novo no pulmão, sei lá o que eu tenho no pulmão. Aí o médico, não, o pulmão tá ótimo, teu problema é o coração. Aí eu falei, oi? O coração? Aí eu não entendi nada. Porque assim, eu tive o que muitos pacientes de miastenia têm, que se chama timoma, um tumor no timo. O timo é bem próximo ao coração, porque minhas cicatrizes são aqui, né, do lado esquerdo. Tá. Graças a Deus eu consegui fazer por vídeo. E o meu tumor já estava com 18,5 centímetros. Então foi isso que assustou as pessoas lá do hospital. Porque 18,5 centímetros era já muito na grande. Primeira imagem já gritou ali. Sim, sem contraste nem nada. Uma foto ali. Mas qual é a relação então dessa questão do timo com a miastenia? Você quer falar? Aí você já comenta. Vamos fazer um parênteses para a gente pegar o fio da meada. Então, assim, a miastenia ela é uma doença autoimune, né? Por produção de autoanticorpos. Ou seja, o nosso sistema de defesa, ele produz anticorpos para nos defender. Nas doenças autoimunes, por um erro do sistema, ele acaba reconhecendo algum pedaço do próprio organismo. Tá. Aqui no caso da miastenia, o anticorpo ataca o músculo, a junção neuromuscular. Certo. 10% dos pacientes com miastenia, veja, não é pouco, parece 10% pouco, não, mas assim, falando em saúde, é um número muito relevante. 10% dos pacientes com miastenia, aproximadamente, tem timoma. Ou seja, você tem um tumor do timo, e isso, como ele é um tumor de células de defesa, a chance dele errar e produzir uma doença autoimune é muito maior, porque o timo é um órgão que produz esses linfócitos, né? As células que produzem os anticorpos, que induzem a produção de anticorpos. Então a doença deu o start dela aí com o crescimento deste tumor. No caso dela, sim. Nem sempre, veja, só 10%. A maioria não tem, sim, mas é sempre recomendado você pesquisar a presença ou não de timoma quando você faz diagnóstico de miastenia. Daí a importância... Só que no seu caso foi o primeiro que você descobriu. Só que no meu caso, eu já tinha tido Ela já tinha tido a fraqueza. Tumor, mas eu já tinha tido um outro tumor que as pessoas não se ligam nisso, que foi na tireoide, que também está correlacionado ao timo. Não que todo mundo que tenha um tumor na tireoide vai ter a miastenia, mas assim, já é uma coisa pra gente ficar atento. Então, muita gente tem tumor na tireoide, que nem eu tive e tirei, mas assim, depois, estudando, eu descobri que tem uma correlação, não é isso, doutor? Gente, que interessante, olha só, a gente vai ajudar muita gente no papo desse. Vou fazer só o seguinte, segura essa parte, vou lá e já volto. A gente vai botar perguntinhas do público também no @VocêBonitaTV, a gente vai juntar e aí vai chegar à conclusão, como hoje é feito o diagnóstico, né? Que a gente chama de padrão ouro no diagnóstico, mas claro que em algumas situações, unindo essas informações, olha que importante, você já vai procurar a ajuda no especialista correto, no médico correto. Sim. Porque eu imagino que tem oftalmos aí que acabam, claro, sacando um monte de coisa e mandando pro neurologista. Claro. Que foi o meu caso. Foi seu caso? Então aí, ó, volto já.
Eu vou fazer o seguinte, pra gente juntar as histórias e ouvir, né, o seu meio para o final, a gente foi ouvir também ontem, que coisa, né? Mandar um beijo pra ela, Ana Célia, que é uma grande amiga minha. Ontem, assistindo a chamada da TV Gazeta, né, a minha chamada, falando que a gente falaria do assunto, ela me mandou mensagem e falou, Carol, eu tenho há muito tempo e puxa vida, que legal que vocês vão falar sobre o assunto. E ela topou também dar um depoimento, até pra gente entender de paciente para paciente as manifestações e sintomas podem ser diferentes, né? Claro. Então vamos ouvir o depoimento dela, olha lá. Oi, meu nome é Ana Célia, eu vim falar um pouquinho sobre a miastenia graves. Eu me trato já faz 18 anos e eu descobri que eu tinha 20 anos, estava na faculdade, quando o meu olho, a pálpebra caiu, que é o que eles chamam de pitose palpebral. E eu fiquei procurando muito até encontrar o que era isso. Já faz uns 10 anos que a minha doença está controlada, então hoje eu só tomo remédio da própria miastenia. E durante muitos anos o meu médico não deixava fazer nenhuma atividade física, porque a gente não pode entrar em fadiga, que pode piorar a doença. Então, só em 2015, mais ou menos, que eu voltei a fazer alguma atividade física, mas bem moderada, e sempre cuidando dessa parte muscular, né, para não ter nenhuma recaída da doença. E no começo foi bem difícil, porque era uma doença que não é muito divulgada, então as pessoas não sabiam o que era a doença. Ana, um beijo. Ela tá ótima, 100%, uma pessoa divertidíssima, enfim, foi mãe após, né? Então isso eu acho legal a gente comentar aqui também. Eu fiquei muito feliz que ela participou. Obrigada, viu, amiga? Um beijo pra você. Vamos ouvir agora a sua história. Daqui a pouquinho, doutor, você me conta essa questão da atividade física que me chamou muito a atenção, porque você também toda ativa, pratica muito exercício. Entendeu o que é possível dentro aí do diagnóstico. Vamos lá, me conta. A partir daí, descobriu que tinha um tumor. Normalmente é um tumor benigno, esse tumor no timo? Então, desde o início, assim, já foi o segundo tumor que eu operei. Eu acredito muito em Deus, eu confio muito em Deus e eu sei que eu sou uma pessoa muito abençoada. Então, assim, desde o início eu achei que não era nada, mas eu já saí dali do hospital, minha mãe falou, Carla, eu olhei para aquele teu exame, eu falei, minha filha está com câncer, porque assim, o olhar do médico era de apavorado, da médica que fez o exame em mim, então assim, todo mundo estava muito apavorado. E eu fui a vários médicos para poder tentar entender o que estava acontecendo comigo. Até que eu cheguei no Dr. Fernando Vanucci, que foi quem me operou, quem tirou o tumor e o timo. Tá. Isso. E a partir daí você foi, então, procurar para ver se isso seria algo a mais. Ou a partir daí você já estava com esses sintomas que a gente comentou, da pálpebra, do corpo? Então, isso foi em março de 2016. Tá. E como eu não tinha tido nada no olho, nos braços, enfim, eu falei, não é nada não tenho miastenia, graças a Deus. Vamos viver. Né? Vamos viver. Até na época, minha mãe, não é melhor procurar um neurologista, não sei o quê. Eu falei, mãe, olha, eu tô bem, eu malho, não sei o quê. Beleza, me recuperei super bem da cirurgia, estava até aqui falando com o doutor. A alimentação saudável eu acho que tem que ser uma questão muito importante para as pessoas que têm doença autoimune, miastenia graves, lúpus, enfim, outra, porque a gente já tem uma doença. Então, assim, para que ficar mais doente? E realmente as nossas doenças podem piorar conforme uma infecção, conforme alguma coisa. Então, assim... Você sempre foi regrada, né? Eu comecei com isso por causa do carnaval, mas eu entendi que a alimentação saudável podia mudar a minha vida, Entendi. Não a estética, e sim a minha saúde. Entendi. Então, hoje em dia, eu levo isso para a minha vida e tento levar para a vida das pessoas que estão à minha volta. E aí, em março, eu falei, bom, tô tranquila. Esperei o resultado da biópsia, mas eu já sabia que não era câncer. Dentro de mim, eu já tinha essa certeza. Então, quando saiu, todo mundo, ai, que bom, não. Continuei a vida normal como se nada houvesse. E aí, em janeiro, eu operei em março de 2016. Em janeiro de 2017, eu tive um estresse. Meu olho, caiu. E eu fazia força e não levantava. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Mandei foto para minha mãe e falei, agora? Fui no meu oftalmologista, que é maravilhoso, pelo amor de Deus, um beijo. Dr. Paulo Cavalcante. Foi ele que me direcionou. Falou, Carla, vamos lá, me diz. Ele me revirou de cabeça para baixo. Ele falou, Carla, tá tudo normal. Sua visão está perfeita, porque eu enxergo muito bem.
tá tudo normal, fez todos os exames, eu fiquei horas. Ele falou, vai me contando aí o que tem acontecido na sua vida. E eu fui contando, me conta todas as cirurgias que você fez. Aí falei da tireoide, aí eu já percebi que ele você já operou chamou a tireoide, atenção. já chamou atenção. Quando eu falei do timo, que tinha sido a última, ele peraí só um minutinho. Foi em outra sala, pegou um cartão, e você vai procurar esse neuro, não estou dizendo que você está com miastenia, mas assim, procura fazer, enfim, aí lá a gente faz a neuromiografia. Eletroneuromiografia. Gente, que exame terrível. Conta um pouco, doutor, como é que a gente chega no diagnóstico, então, que é hoje considerado, né, um diagnóstico, enfim, uma triagem aí para dar um diagnóstico correto. Não, um minutinho só antes, claro, para te falar umas coisas interessantes que a Carla contou e a sua amiga Ana Célia também. O característico da doença é aquela flutuação que eu falei. E tem os fatores que pioram, né? Porque o olho é mais acometido, mas tem muita fadiga na doença e tem também acometimento de outros músculos. Geralmente eles pioram com exercício, né? Que é aquilo que a gente tinha falado, pode piorar com exercício intenso, com infecções. Então a Carla contou que o primeiro sintoma ela ficou de cama, tão fraca que nem conseguia levantar quando ela estava com febre, com uma infecção. Varia com a menstruação, às vezes grandes cirurgias e estresse emocional também piora a doença, como foi o caso dela. Quando ela estava em estresse, caiu o olho, ela contou. Então, essa é a grande característica da doença. E daí vem a crise, né? A gente pode chamar de crise? A crise é quando é uma fraqueza muito intensa, a ponto do paciente não conseguir nem se alimentar, porque não tem fraqueza nos músculos para engolir, ou então nem respirar. E aí, ou quase chegando a ponto de precisar de ajuda para respirar. Entendi. Aí, isso é uma exacerbação mais intensa possível na miastenia. Ela não costuma ocorrer em quem já está muito controlado. Ela está mais naquele paciente que está com uma doença muito ativa, ainda com muitos sintomas no dia a dia. É muito raro uma crise miastênica no paciente que está super bem, super controlado. Entendi. Eu vou colocar só um depoimento do público, né? E a gente responde perguntinhas para a gente fechar e falar dessa questão, se de fato é recomendado ou não a atividade física e o que pode ser feito. Certo. Tá? Deixa eu só colocar aqui do público, olha lá. A gente vai mesclando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Eu adoro ouvir as histórias do pessoal de casa. A Paty mandou pra gente um beijo. Tive pitose que durou alguns dias e junto com isso meu braço perdeu a força. Ambos do lado esquerdo. Aconteceu pela primeira vez em 2014 e a segunda agora em 2019. Fiz ressonância e não deu nada. Então, importante, doutor, vamos comentar dessa questão do que deve ser feito mesmo num paciente que tem, claro, alguns sintomas já que podem, né? Não quer dizer que vai ter a miastenia, mas... Não, esse caso específico, ele pode ser uma miastenia, pode, né? É uma possibilidade. A ressonância sempre de crânio, eu imagino que seja o caso, a ressonância de crânio sempre vai vir normal na miastenia, porque o problema não é no crânio, o problema é lá na conexão do nervo com o músculo. Tá. Então, o exame que vai mostrar a deficiência dessa conexão é a temível eletroneuromiografia. Puxa, como é que é esse exame? Não é tão ruim assim, mas é que, principalmente quem tem medo de agulha, porque é um exame que você precisa testar os nervos, então você dá um leve choque e capta no músculo, e depois você tem que agulhar o músculo para captar as contrações musculares. O senhor está sendo muito bonzinho. É um choque. E aí, claro, partes desses músculos aí não vão demonstrar o que precisa ser demonstrado. Tem umas coisas bem específicas que são vistas, geralmente é o decremento na estimulação repetitiva, mas isso é um termo muito médico, eu acho que... Mas é uma coisa muito característica. Nem todo paciente com miastenia vai vir o exame alterado, mas o exame alterado deixa muito provável que seja miastenia. Além da eletroneuromiografia, outro exame muito importante é justamente a dosagem do autoanticorpo. O exame de sangue, você vê se o paciente tem um autoanticorpo, no caso que é contra o receptor de acetilcolina, que é exatamente ali da junção neuromuscular. Certo. Esse é o principal anticorpo da miastenia. Então é juntar todas essas informações e, claro, a clínica que é sempre soberana. O histórico do paciente. E uma coisa importante, a gente não comentou aqui, mas eu acho que vale a pena, até porque a Ana Célia comentou que descobriu aos 20 anos, você também é super jovem. A classifica, como é que é, né? Então, que fase da vida é mais comum no aparecimento da doença? Assim, classicamente a gente fala que na mulher é mais comum ali entre 30 e 40 anos e no homem entre 50 e 60. Mas
Existem crianças novinhas, 2, 3 anos com essa doença, e existem também a forma do idoso, com 70, 80 anos, aparecendo a doença, depende de quando ocorre aquele defeito imunológico. Agora, como é que é, então, como é que foi o seu tratamento, como hoje é aí, o que te equilibra, né, o que te coloca aí a ter qualidade de vida, a estar bem e fazer sua rotina de forma normal, né? Eu acho que assim, eu tive muita sorte, porque eu operei de cara, a gente já descobriu o tumor e eu tirei esse timoma, porque geralmente os pacientes, eles chamam, né, um termo médico, remissão, né, quando o paciente tira o timo, tira o timoma, é como se houvesse uma melhora, não é isso? Isso. Da doença. E a minha doença não estava num nível alto, apesar do meu tumor ser muito grande, a doença não estava avançada, praticamente eu não tinha tido nada da doença. Então, eu tive muita sorte. É aquilo que o doutor falou. Em cada pessoa acontece de um jeito. Então, hoje em dia, o meu problema, eu estava até aqui comentando, é na menstruação. Na menstruação, meu olho fica caído, eu fico com menos força. A questão hormonal aí. A menstruação, para mim, é muito ruim. E dirigir horas, ter que ler um livro, aí eu preciso tomar remédio, eu já sei. Então, assim, a gente já sabe que precisa tomar remédio, que é o Mestinon, que é o remédio, né? E isso é de uso contínuo, então? Não, no meu caso não, porque a minha miastenia está controlada. Mas alguns pacientes sim, doutor? Sim, quando a gente fala em remissão, é o paciente que não precisa mais tomar um uso contínuo de remédio. Ok. Tá? E aí a doença remitiu. A gente não fala em cura, a gente sabe, provavelmente não vai acontecer nada, mas a gente sabe que existe uma pequena chance de depois os sintomas voltarem. Tá? Então a gente não fala em cura, a gente fala em remissão por isso. 1/3 consegue ter a remissão com tratamento, com time, isso pode subir até 50% dos casos. Mas mesmo que não estão remitidos, como no remédio, ficam bem, a maioria. Eu acho que dá para ver com muita qualidade de vida, eu vejo por ela, minha amiga, enfim, que engravidou, teve uma gravidez pós-diagnóstico de miastenia, então é importante a gente colocar dessa forma. Agora, e a atividade física, como é que é? A atividade física é uma dúvida muito importante, porque caracteristicamente, como eu falei, a atividade física intensa piora os sintomas. Por outro lado, o paciente que tem uma condição física melhor, ele tolera melhor a miastenia do que o paciente sedentário. Entendi. Então, a questão é, o paciente que está bem controlado, é recomendado que ele faça, sempre respeitando o seu limite, não induzindo a fadiga. Entendi. Sempre respeitando o seu limite, ele faça atividade física. O paciente que não está controlado, o primeiro passo é controlar a doença, então, até controlar, não faça atividade física. Mas aí controlou, é importante sim que ele faça, respeitando o seu limite. E não dá para destacar uma que seria melhor ou que enfim, caminha bem com o paciente? O que tem benefício são as atividades aeróbias. A musculação não tem problema, mas não tem tanto benefício. Então, a atividade aeróbia, como caminhada, corrida, natação, bicicleta, spinning, ginástica, essas coisas que se movimenta bastante, essas são as que mais têm ganho para o paciente com miastenia que está controlado, né? E que respeita o seu limite. Sim. Deixando bem claro essa questão, que isso é extremamente importante. E assim, é legal falar, Carol, porque quando eu tive o diagnóstico, eu falei assim, pronto, eu vou morrer daqui a 10 minutos. Eu estava até me preparando para desfilar no carnaval, eu falei, mãe, será que eu consigo chegar até lá, sabe? Porque a doença não é nada falada, gente. Então, eu acho que isso que assusta muito as pessoas. Eu tenho miastenia, eu vou morrer, vou parar de respirar, vou morrer. Eu achava isso, eu achava que eu ia sair na rua, o meu músculo, né, ia parar e eu ia morrer, assim, do nada. Lógico que todo mundo pode morrer do nada, mas é uma doença que assusta de cara, porque a gente não tem informação. Quando a gente chega em qualquer lugar, a gente fala, eu tenho diabetes, eu tenho lúpus, Você tem uma noção da doença. Mas quando você abre a boca e fala, eu tenho miastenia graves, a pessoa te olha assim. Puxa, aí já pergunta, o que é isso? É como se você estivesse falando grego misturado com japonês. Então, eu queria levar mais informação para as pessoas, porque até nos hospitais, quando a gente vai ser atendido, me desculpa, mas quando a gente chega numa emergência, a gente fala na triagem, eu tenho miastenia graves. Aí o médico já te olha. Eu falo, peraí que eu tenho a minha listinha do que eu posso não tomar, e a minha médica na hora já te fala, porque tem muitos remédios que a gente não deveria tomar. Entendi, que pode piorar o quadro. Sim. Exatamente. Sim. Olha, fato é que, de qualquer forma, como quase praticamente todas as doenças, deve ter um fundo genético, como a gente estava comentando. E, para encerrar, doutor, a miastenia é comum
que venha e que tenha outra doença autoimune associada? Então, há essa possibilidade também? Ou a pessoa, ela tem um diagnóstico de lúpus, por exemplo, e depois ela descobre o miastenia, enfim, ou pode ser qualquer outra doença autoimune. É comum? Olha, qualquer doença autoimune é risco para uma outra doença autoimune. Okay. Isso já mostra que tem um defeito ali no sistema imunológico. A miastenia, isso é especialmente verdade. É muito, muito comum, por exemplo, no primeiro lugar tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo. Que foi o que você comentou. Depois artrite reumatoide e depois lúpus. São as 3 mais comuns, tem outras, mas sim, isso é verdade para toda doença autoimune, especialmente para a miastenia. Então a miastenia também pode estar caminhando aí com Sim. outra questão. Com outra Gente, doença. muito obrigada. Obrigada a Essa você, mulher tá? linda vem pra dar aquele viva de, vá ao médico, Sim, faça os gente, exames, preste atenção. o corpo dá sinais. Sim. E que dá pra viver aí. Linda e maravilhosa, Obrigada, com esses Carla. olhos. Carla Prata com a gente. Quem quiser saber mais, vai lá no Insta, pode mandar perguntinha. Ela vem aí também como, né, alguém da mídia que tem dado voz aí ao assunto. E eu acho que aqui a gente faz mais do que um serviço, é nossa obrigação poder colocar isso aqui para todo mundo. Então, depois vai lá no YouTube, compartilhem essa pauta. @Carla Prata, tudo junto. @Carla Prata no Instagram. E um agradecimento ao doutor Eduardo Stefan, neurologista. Eu vou dar um site para vocês, que é o www.abrame.org.br, abrame.org.br. Um beijo para minha amiga Ana Célia, que participou também da pauta. Gente, muito obrigada. Tenho certeza que a gente ajudou muita gente. Até a próxima e, beijão para você e pro seu filhão. Obrigada, lindo. Até a próxima.